Olá, sejam bem-vindos a mais uma ODR Entrevista. Temos acompanhado várias mudanças internacionais, movimento de eleições, tivemos recentemente um debate sobre eleições no México, a gente está vendo uma discussão muito grande sobre as eleições nos Estados Unidos, na Índia, e eu acho que o debate que mais tem crescido na última semana é o debate sobre o destino, né, o futuro da União Europeia diante das eleições para o Parlamento Europeu. E para conversar um pouco sobre isso, para trazer mais informações, uma perspectiva europeia sobre o tema, o Observatório de Jornalismo convidou a Maria Martins, que é doutoranda em Relações Internacionais pela Universidade Católica de Leuven, na Bélgica, que trabalha com relações entre União Europeia e Brasil, diplomacia e governança internacional, para conversar com a gente um pouco sobre as eleições para o Parlamento Europeu, seus reflexos, questões latentes sobre o tema, entre outros muitos assuntos que vocês vão escutar na entrevista de hoje. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença da Maria. Maria, seja muito bem-vinda ao nosso BR Entrevista. Obrigada. Bom, então, para a gente já começar nessa conversa, Maria, eu queria trazer a primeira pergunta para você. Nas notícias, né, a gente tem acompanhado que essas eleições para o Parlamento Europeu, elas refletiram em várias campanhas, né, virtuais, pelo YouTube, pelas redes sociais, que estimulavam ou buscavam estimular a participação da juventude europeia, né, declarando a importância do voto europeu para a democracia no continente europeu, principalmente diante de uma percepção de que está ocorrendo uma crescente dos movimentos e partidos de extrema-direita no continente europeu. Então, gostaria de perguntar, como cidadã europeia, como cidadã portuguesa, como que você sentiu e percebeu essas eleições para o Parlamento de 2024? E quais as principais pautas que foram colocadas a vocês, né, ou para você, de maneira mais específica, na hora de decidir sobre os candidatos a serem votados, aqueles que iam representar, então, a voz de cada país, né, dentro da União Europeia? Ok. Obrigada, Bárbara, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Acho que é um tema super importante para se discutir e para também desmontar, porque às vezes fica muito em termos vagos e abstratos e uma pessoa também depois não percebe muito bem o que é que, afinal, o que é que se está a falar. Então, vou dar aqui a minha perspectiva também como pesquisadora, mas também como cidadã portuguesa. Eu acho que, em primeiro lugar, em relação houve de facto uma grande campanha por parte das instituições europeias, principalmente o Parlamento Europeu, em tentar mobilizar as pessoas às urnas, mas também de tentar construir uma consciência política. Porque acho que durante muito tempo havia sempre essa distância entre as instituições europeias e entre os próprios cidadãos, os próprios eleitores, porque acho que as pessoas também não percebiam muito bem como é que de facto as coisas funcionavam e qual era o impacto que de facto as pessoas tinham nas políticas, nas instituições, etc. E acho que por causa do crescimento da extrema-direita, principalmente, ou seja, toda a gente já estava à espera que houvesse esta guinada à extrema-direita nestas eleições, houve esta tentativa de tentar mobilizar as pessoas a irem às urnas e votar de forma consciente, para tentarem, principalmente, haver mais este diálogo entre a sociedade e as instituições europeias, nomeadamente o Parlamento Europeu, porque eu estava a pesquisar, inclusive, porque dentro da União Europeia existe uma grande taxa de abstenção, principalmente nos países do sul europeu. Por exemplo, eu sou portuguesa e, infelizmente, apesar de nós sabermos que há menos de 50 anos estivemos em ditadura, a taxa de abstenção em Portugal é enorme. Eu estive a pesquisar em Portugal, por exemplo, a taxa de abstenção nestas eleições europeias foi de 64%. Ou seja, apenas 40% das pessoas é que foram às urnas votar. Eu acho que isso também deve-se muito ao fato de que as pessoas não sabem como é que de facto funciona, porque é que o voto serve, não é na realidade. Mas em geral, acho que o panorama das taxas de abstenções da média foi 50% das pessoas votarem, 50% das pessoas não foram votar, mesmo apesar de toda esta mobilização de que o voto conta, de que é importante nós irmos votar, porque de facto tem uma materialização, etc. E então, acho que por um lado, e o que é interessante notar aqui é que não vem só das populações que são mais idosas, portanto,
a União Europeia é de facto um continente muito idoso atualmente, mas mesmo assim não é tanto dessa população mais velha, mas como também essa falta de consciência política por parte da população mais jovem, que não vê importância em votar, que não vê, que tem uma descrença, digamos assim, no projeto da União Europeia. Eu acho que isso é importante notar. E depois, em relação às pautas, eu acho que infelizmente a grande questão que pesou foi a questão da imigração, porque, ou seja, desde 2014 nós temos vindo a assistir, não é? A União Europeia a tentar lidar com estas vagas de imigração que, sinceramente, eu sei que, por exemplo, em Portugal disparou de uma forma inimaginável nos últimos anos. E aliado a isso, acho que foi também o pós-Covid, ou seja, a crise económica que se soou na União Europeia, etc. Ou seja, existem de facto aqui problemas a nível socioeconómico, a nível de política, etc. Mas depois, como nós sabemos, o bode expiatório acaba por ser sempre aqueles que, não é, são os migrantes, porque eles vêm tirar os trabalhos, porque quando na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas acaba por ser o bode expiatório mais fácil que a extrema-direita consegue arranjar. E nesse sentido, acho que esse grande crescimento que foi observado foi realmente em questão da migração. Outra questão que eu acho que a mim, por um lado, me surpreendeu, mas que se calhar foi bastante previsível, foi a questão das alterações climáticas. Ou seja, por um lado, eu acho que houve a questão da grande desvalorização, e acho que isso também se viu na perda dos votos dos verdes, a grande desvalorização da questão de alterações climáticas dentro mesmo dos próprios debates, ou seja, de muitos partidos à direita e à extrema-direita a desvalorizar, a dizer que isto é só assim, uma ferramenta discursiva, não é? Do discurso para que as pessoas não se desenvolvam, para que as economias não se desenvolvam, etc. E que era como uma espécie de projeto marxista, não é? Toda aquela conversa negacionista de que as alterações climáticas não vão acontecer ou que isso é uma conversa. E por outro lado, ou seja, ou foi visto de uma forma extremamente negativa, como uma ferramenta, ou por outro lado, as alterações climáticas acabam por não entrar sequer no debate. O que a mim pessoalmente assusta-me, porque, por exemplo, em Portugal, em Espanha, em Itália, acho que todos esses países estão a ultrapassar já esses obstáculos das alterações climáticas, em termos de, por exemplo, de secas. Portugal entrou numa fase de seca muito assustadora, também em relação aos incêndios. O ano passado foi terrível. Mas mesmo assim, as conversas sobre as alterações climáticas continuam ou a ser uma desculpa, ou seja, não vamos falar disso, porque não é relevante, ou então acaba por entrar muito de forma superficial as conversas, que têm, obviamente, um impacto muito mais importante em questões de justiça climática, de imigração, etc. Então, acho que foram essas duas principais pautas que eu destacaria. Obrigada, Maria. Eu acho que são vários pontos importantes a gente refletir, né? Principalmente na questão da falta de consciência política da população mais jovem, que eu acho que não é um fenômeno somente europeu, mas talvez um fenômeno mundial, né? Pensando aí nas redes sociais, o pessoal fala da geração TikTok, enfim. É algo que a gente tem que buscar entender, de fato, como reinserir ou inserir essa população dentro do debate político, né? E partindo disso, aqui desde a visão, né, brasileira, e dentro da América Latina tem se destacado muito essa surpresa, em alguma medida, né, ou a preocupação com a crescente da extrema-direita, né, no parlamento, e a perda, né, dos verdes, como você mesmo chegou a mencionar, a questão, né, meio-ambiental. Mas a gente tem acompanhado que, de maneira geral, apesar do aumento da extrema-direita, né, isso foi muito pontual em alguns países específicos, como França, Alemanha, Itália, né, e em outros casos, como Portugal, os países nórdicos, os partidos de esquerda ainda se mantiveram preponderantes ou tiveram destaque nas eleições para o parlamento. Pensando nessas diferenças de interpretações, né, e também, claro, desde uma percepção de quem está na Bélgica, quem está no centro da integração europeia, né, Bruxelas, existiriam alguns outros pontos que poderiam ser destacados no âmbito das eleições, características das quais a gente não está olhando e deveriam estar sendo olhadas, que deveriam ter ou estar tendo uma devida importância? Sim,
acho que há muitas questões, e acho que são repercussões, por um lado, por parte da nova formação do Parlamento Europeu, obviamente, na questão da guinada da extrema-direita, mas também de questões de o que é que fazemos depois desta formação política que acontece no Parlamento, porque uma das questões, precisamente, é que depois que os partidos todos já têm um determinado peso, e apesar da extrema-direita não ter tido assim uma expressão assim tão forte, mas teve alguma, depois meio que as próximas conversas é ok, quem é que vai ser o Presidente da Comissão Europeia, quem é que vai ser o Presidente do Conselho Europeu, quem é que vai ser o alto representante para os negócios estrangeiros, porque depois de facto isso tudo tem um peso muito significativo até em relação à representatividade de Estados da União Europeia, etc. Quem é que são os favoritos ou os menos favoritos. E, por exemplo, isto tudo, de certa forma, ainda está em stand-by, porque como os resultados das eleições na França ainda foram, pronto, ficaram assim aquém do que o Macron gostaria de ter visto, não é? Aquém é a favor. Mas, ou seja, foi um pequeno desastre. O presidente Macron chamou as eleições antecipadas, acredito que já é antes das Olimpíadas, Olimpíadas não, Jogos Olímpicos. Mas, nesse sentido, está tudo um pouco em stand-by para tentar perceber se será o Macron também a ter esse peso para escolher o Presidente da Comissão Europeia ou outro qualquer personalidade, ou se será Marine Le Pen. E isso todo tem um peso muito grande, por exemplo, em questão de política externa, por exemplo, em relação a apoio que será dado à Ucrânia em questão de segurança e defesa, que são todas as questões também que, de certa forma, estiveram nos debates em relação ao Parlamento Europeu. Mas para tentar explicar assim só de forma muito rápida, ou seja, aqui em Bruxelas fala-se muito no Great Puzzle, ou seja, o grande puzzle que agora vai se montar. Ou seja, o Presidente da Comissão Europeia, em princípio, será Ursula von der Leyen, porque o Parlamento Europeu, o partido que teve mais assentos, foi o EPP, no qual a Ursula von der Leyen está, portanto, ela terá, em princípio, o segundo termo. Depois, para presidente do Conselho Europeu está em conversas, mas tudo indica que o favorito será o António Costa, o ex-primeiro-ministro de Portugal, do qual o Macron gosta dele, acredito que uma grande parte das pessoas também gostem, portanto, parece ser aqui uma personalidade favorita, mas ao mesmo tempo, por questões em Portugal, porque ele esteve envolvido num processo legal, ainda não está totalmente a certo ou não, mas vamos ver. E depois é a questão do Parlamento Europeu será a Roberta Metsola, também que terá um segundo termo por causa do IPP. E em terceiro lugar é, na minha pesquisa, a figura mais interessante, que é precisamente o vice-presidente da Comissão Europeia e o alto representante para os negócios estrangeiros, que já não será o espanhol, o Josep Borrell, mas há vários nomes, mas pelo que nos parece, a favorita é a ex-primeira-ministra da Estónia, a Kaja Kallas, que é, de facto, é envolvida bastante com o partido do Macron e até por questões da Ucrânia e de políticas de segurança e defesa, também parece ser aqui uma figura que agrada a maior parte das pessoas, parece ser uma pessoa com uma postura ativa, e que talvez também se entenderá melhor com a Ursula von der Leyen, o que não pode ser tanto dito do seu antecessor, do Joseph Borrell. Mas isto tudo depois lá está, tem aqui vários pesos importantes que eu acho que talvez não é tão falado, porque se calhar não é tão claro como é que isto tudo depois se encaixa. Talvez seja algo que parece um pouco mais obscuro, porque, ou seja, nós só ouvimos assim nomes, mas de facto não percebemos como é que isto tudo ocorre. Mas eu acho que é importante, precisamente para as pessoas perceberem: ok, o meu voto de facto teve ali um peso que se materializa de quem vão ser as outras pessoas também dentro da configuração política das instituições europeias. Eu acho que é importante às vezes ressaltar isso. E precisamente, por exemplo, eu acho que uma grande questão é precisamente o apoio à Ucrânia. No sentido em que é uma questão completamente política, porque também é o dinheiro dos constituintes europeus que vai depois para dar mais apoio militar à Ucrânia e que, por exemplo, certos partidos podem não estar tão afetos a fazer isso ou não, e depois pode também
pronto, colocar mais obstáculos a isso e também dependendo da forma como as pessoas priorizam isso dentro dos debates em geral ou não, porque podem priorizar outras questões, que é legítimo. Não, perfeito, Maria. E, inclusive, pegando vários dos pontos que você colocou, né? Bom, todos os nomes que você mencionou e possíveis impactos, não somente a como a União Europeia vai se posicionar diante dos problemas internos, como, por exemplo, a questão migratória, as crises, né? Mas também aos conflitos e questões externas, né? Rússia, Ucrânia, a gente tem Israel, Hamas, e até mesmo as relações com o Brasil, com a própria América Latina de maneira geral, né, que era uma pauta, por exemplo, do Borrell, desde uma visão da Espanha e de Portugal de reaproximação ou maior destaque para as relações com a América Latina e com o Caribe, né. Então, pensando em todos esses pontos, é claro que eu acho que isso tem muita relevância diante das demandas que você já colocou, como o Covid-19 e os reflexos disso na sociedade, crises econômicas, políticas, sociais, né? Aumento da pobreza, desemprego, enfim. A questão das crises migratórias internacionais, no qual um dos destinos centrais é a própria Europa. A gente tem visto isso já há alguns bons anos, né? Mas também os desencantamentos políticos e partidários, em alguma medida, né, que refletem essa nova demanda por novos partidos e aí que a extrema-direita se insere, né. Será que nesse sentido a gente poderia, então, entender ou, como eu posso dizer, tentar explicar esses resultados das eleições para o Parlamento Europeu com uma crítica social crescente à atual ordem liberal, talvez até mesmo um desencantamento nas instituições internacionais, regionais, enfim, como que a gente, né, talvez poderia entender essas eleições nesse sentido? Não, eu acho que eu concordo plenamente. Eu acho que de certeza que eu acho que por um lado, quando falamos do projeto de integração europeia, olhando desde os primórdios, por exemplo, acho que uma das grandes sustos que houve nestas eleições foi Itália, porque Itália é um país fundador da União Europeia, ou seja, é um país que tecnicamente deveria ter uma postura, até mesmo a nível identitário, que fosse mais a favor de um projeto, né, mais progressista, que desse mais valor às instituições europeias, mas na verdade o que se verifica é precisamente o contrário, infelizmente. E é um pouco assustador como é que, se um país que foi o fundador do projeto europeu agora meio que se rebela contra, ou seja, o que é que nós podemos esperar dos próximos? Será que, por exemplo, há outras pessoas que agora falam com medo da Marine Le Pen, será que vamos ver aqui uma Franksit? Ou seja, será que vamos ver, por exemplo, a França a querer sair da União Europeia? E eu, por um lado, eu fico a pensar, lembro-me quando foi o Brexit e que muitos de nós, cidadãos europeus, olhávamos um pouco como o Reino Unido, eles são os britânicos, não, ou seja, foi uma estupidez, foi ridículo, isso nunca aconteceria connosco, mas agora estamos a ver precisamente isso, ou seja, as mesmas conversas de migração com bodes expiatórios, as mesmas conversas de alterações climáticas, as mesmas questões de política externa, de questões identitárias, nós estamos a observar isso e até, como tu estavas a dizer, eu acho que é um pouco inflamado e um pouco mais preocupante, porque nós temos agora mais o valor, não, o fator de redes sociais. Por exemplo, outro dia estava a comentar com colegas meus, há imensos influencers e TikToks que que foram eleitos dentro do Parlamento Europeu. E é muito preocupante porque essas pessoas de facto têm uma audiência grande e acho que foi no Chipre, houve um influencer que decidiu concorrer, ou seja, muitas dessas pessoas, até se fores ver no círculo eleitoral, são pessoas que não se identificam necessariamente, ou seja, com um partido, mas que estão lá e que foram eleitas porque lembraram-se, se calhar poderia ser fixe. E acabaram por de facto conseguir votos e foram. Acho que em Espanha também foi o mesmo, acho que é o partido que, que, segundo um amigo meu espanhol, não é necessariamente mais à direita do Vox, mas é muito mais estranho, que chama-se Se Acabou a Festa
E também foram pessoas assim que a pessoa tinha uma conta Twitter, era relativamente famoso dentro das redes sociais e conseguiu eleitores suficientes para ser eleito. Ou seja, acho que essa questão das redes sociais acaba por enfatizar essa questão de que de facto nós estamos a viver um período de crise, principalmente da questão do projeto de integração europeia. Eu acho que estamos numa fase que é you either make it or break it. Ou seja, ou as instituições europeias conseguem aproximar as pessoas das instituições, fazendo-las ver que de facto o voto importa, de que tem aqui um projeto, que isso tem sido construído ao longo dos anos, mas de facto tem aqui um impacto. Ou então, de facto, o que vamos ver é precisamente a regressão, se calhar uma Frexit, ou mesmo em questão de Itália, o que de facto é bastante assustador. Mas acho que se formos ainda mais estruturalmente, é preciso entender que, de facto, estes problemas, que mesmo apesar da extrema-direita os manipular e não ter aqui necessariamente soluções para isso, são problemas reais, ou seja, as pessoas estão a lidar com dificuldades financeiras, por exemplo, a crise de housing, de habitação dentro da União Europeia está horrível. Por exemplo, eu sei que em Lisboa está sem condições, as pessoas estão a viver em tendas, ou seja, é um problema de facto real, mas ao qual não têm sido apresentadas soluções que conseguissem de facto ir lá ao cerne da questão, porque, por exemplo, alterações climáticas, se formos pensar, não é só em relação a turbinas de vento, ou seja, também tem a questão de justiça climática, de quem é que são as pessoas mais afetadas, de, por exemplo, se formos pensar, continuo a pensar em Portugal, mas se formos pensar em Portugal, por exemplo, Portugal é um dos países na Europa onde as pessoas mais morrem de hipotermia. Não é porque é um país necessariamente frio, é só porque as casas estão mal equipadas e porque não há esse nível de preparação, por exemplo, para enfrentar invernos que vão ser cada vez mais dolorosos ou verões que vão ser cada vez mais quentes e possivelmente fatais. E nesse sentido, eu acho que sim, acho que em geral o panorama é nós temos a ter questões estruturais fundamentais na questão da ordem liberal, e aqui a União Europeia tem precisamente uma capacidade e tem um potencial enorme, porque pode precisamente criar essa ligação entre a sociedade civil e o diálogo com os seus cidadãos, precisamente para mostrar que, se calhar, se jogarmos todos juntos, temos um impacto maior e podemos precisamente, né, lidar com os nossos problemas e ajudar-nos. Ou então, precisamente o contrário, cada vez vamos mais afastar e pode ser que veremos uma desintegração, que eu espero que não aconteça. Não, perfeito. Eu acho que é esse ponto exato que você tocou agora, né, Maria, que a gente vai ter que acompanhar, que é como que a União Europeia vai reagir a essas novas demandas, né? Seja por renovação ou por, de fato, um posicionamento que inclua a sociedade para entender qual é, de fato, o papel da União Europeia no atendimento a essas demandas que não são somente regionais, mas elas estão no dia a dia de cada um, dentro de cada país, que é uma nação própria, né? Inclusive, aí um ponto extra, só para fechar essa questão, seria, será que a gente pode, então, dizer que as eleições, esses resultados, eles refletem mais uma insatisfação da população com a União Europeia de maneira geral, ou elas refletem o posicionamento interno de cada país, ou seja, dos partidos que estão crescendo dentro desses países, né? Será que a gente está vendo uma crescente do euroceticismo no sentido de insatisfação geral, ou nem se entende o que é a União Europeia, e na verdade eles seguem políticas, né, internas e nacionais diante do que está sendo debatido? Eu acho que são ambas as coisas. Eu até acrescentava que acho que há uma tendência para nós próprios cidadãos europeus vermos um pouco isolados, ou seja, o que acontece na Europa é dentro da Europa, mas eu acho que vem de um panorama muito mais geral. Não é? Se formos ver o Brasil, ou se formos ver a Argentina, ou se formos ver na Índia, ou em outros países, acho que o mesmo acaba por acontecer onde existe uma grande insatisfação por parte das pessoas, de descrença nas instituições políticas, é tudo corrupto, não é? É aquela lenga-lenga sempre de não vale a pena, o meu voto não vale a pena, e até isso acho que infelizmente vê-se mais. Eu, de facto, por exemplo, em Portugal, nós tivemos eleições recentemente e eu assustei-me com a quantidade de pessoas mais jovens que foram votar à extrema-direita. Ou seja, eu sempre achei que as pessoas que iam votar mais à extrema-direita seriam pessoas mais velhas, com outro tipo de mentalidade, mas não, é precisamente o contrário.
pessoas as pessoas mais velhas até às vezes têm muito mais consciência política, porque se calhar viveram mais questões de ditadura e etc., do que as pessoas mais novas. Eu acho que, por um lado, por exemplo, ou seja, existe esse panorama mais internacional que acho que acontece em todos os países, de que a população mais jovem acaba por sentir essa desconexão com as instituições políticas, mas também existe, acredito, um nível de manipulação psicológica por parte da extrema-direita, de precisamente pegar nessas questões de insatisfação, por exemplo, de não conseguirem arranjar emprego, de não conseguirem arranjar habitação, de ter as questões de alterações climáticas ou de guerra, ou em questões de geral, ou seja, essa sensação de catástrofe iminente, que existe totalmente a nível nacional, mas também a nível regional dentro da União Europeia. Mas eu acho que, por outro lado, aqui há questões que são particulares ao projeto da União Europeia em si, no sentido em que o projeto em si não foi pensado necessariamente logo no início para fazer essa conexão entre os cidadãos e entre as instituições. Isso foi algo que aconteceu de certa forma um pouco reativamente nos últimos anos, no sentido em que, ok, se nós queremos continuar, não é, os governos, as elites, digamos assim, temos que de facto tentar aproximar as pessoas. Isso também se viu nas últimas campanhas para o Parlamento Europeu. Mas eu não sei ou seja, eu acredito que seja um processo mais a longo prazo, em que tem que haver esse contínuo investimento, mas não sei se tenho receios de que será suficiente para precisamente suprimir isso. Mas acho que é a única opção. Acho que é a única opção de tentar fomentar mais diálogos com a sociedade civil, o que há bastantes oportunidades até dentro das instituições, junto às instituições, para fazer esse diálogo. Ou seja, por exemplo, há uma iniciativa que é, por exemplo, das iniciativas para um projeto de lei, em que, ou seja, se tiveres X número de cidadãos europeus a assinar, podes ter isso a debater ao nível do Parlamento Europeu. Ou seja, existe uma variedade de canais de comunicação entre as instituições e os cidadãos. Só que eu acho que muita gente nem sabe que existem essas oportunidades. Ou seja, muitas pessoas ainda não sabem como é que. Mas eu estou a votar para quem? Estou a votar para o Parlamento ou estou a votar para a Comissão? Eu acho que essa confusão acaba por deixar o pensamento assim um pouco enublado de, pronto, o meu voto não conta, eu não percebo como é que as coisas funcionam, etc. E acho que para isso continuar é preciso também desmistificar e também envolver mais as pessoas, porque aí, se nós de facto sentirmos que somos partes disso, será muito mais fácil também, em geral, melhorar a situação. Maria, muito obrigada. Eu acho que tem muita coisa para a gente refletir e continuar acompanhando, né, nesse futuro aí da integração regional, não somente na União Europeia, mas para o mundo inteiro, pensando que a União Europeia não deixa de ser um modelo para vários outros processos de integração no mundo, né? Então, eu queria agradecer pelo seu tempo, pelas suas respostas, né, e agradecer a sua presença aqui com o Observatório de Jornalismo. Obrigada, eu. Então, pessoal que gostar do nosso conteúdo, né, deixa o seu like, compartilha o nosso vídeo. Além disso, a gente tem publicações semanais no nosso site, nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn. Então, acompanhe a gente por lá. Até mais!